Boa noite, irmãos. Estou aqui à noite, agora que ficou tudo mais calmo aqui por casa. Recebi uma palavra de Deus para passar para vocês, que podemos dizer que essa palavra aqui seria assim: as 4 coisas mais importantes que Jesus falou para nós no começo do ministério dele. São as 4 coisas, as 4 primeiras coisas que Jesus falou com a própria voz dele, que ficou registrado na Bíblia, né? Então, os 4 versículos dizem os 4 propósitos de Deus na nossa vida. Vamos começar a ler o primeiro versículo, que diz assim, Mateus 3,15. Deixe que seja assim, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer, né? Então, Mateus 3,15 é o primeiro versículo que está registrado, a primeira coisa que Jesus falou na palavra de Deus. Ele falou para João Batista, né? Quando João Batista estava batizando ele, e João Batista falou, não, eu não sou digno de desatar, né, a tua sandália, né? Você que tem que me batizar, né? Jesus falou, não, deixa que seja assim, né? Primeiramente, Jesus falou para ele, deixa que seja assim, para que seja feita tudo como Deus quer, para que seja feita a vontade de Deus. Algumas versões dizem para que seja feita a justiça de Deus, né? Então, a vontade de Deus naquela época era aquela, que Jesus fosse batizado pelo primo dele, João Batista. João Batista ficou meio assim, não sem entender, né? Como que eu vou batizar Jesus, né? Tipo, filho de Deus. Eu que tenho que ser batizado, né? Mas Jesus falou, deixa que seja assim, né? Por enquanto, né? Porque convém cumprir toda a justiça. Muitas vezes, esse é o primeiro mandamento, a primeira coisa registrada que Jesus falou com a própria voz dele na Bíblia, que está em Mateus 3,15. E na nossa vida, quando a gente começa a buscar Deus, a primeira coisa que a gente se depara é com a maneira como Deus age no mundo, né? A maneira como que a vontade de Deus está sendo espalhada sobre a terra, que é através das igrejas, né? É o sistema, digamos, entre aspas, né? Deus usa pastores, padres e tal, para levar o conhecimento da palavra dele, para levar o evangelho, né? Por todas as nações. Então, tem lá, em cada cidade tem a sua igrejinha e tal. Tem perto da tua casa, tem uma igrejinha. Quem já não foi numa igreja e tal. É a maneira como Deus usa as pessoas para espalhar a vontade e a verdade dele. A primeira coisa que a gente se depara, o sentimento, é assim, aquela igreja tem esse defeito, aquela igreja tem aquele pastor é assim, prega demais, fala demais, grita demais, uns gritam de menos, outros estudam de menos, outro é muito analfabeto, o outro falta, o outro é grosso, o outro é assim, Então a gente tenta criticar a maneira como Deus está agindo e está sendo revelada a vontade dele no mundo, né? Em todas as igrejas, de diversas formas. A própria Bíblia fala que a graça de Deus é multiforme graça. Então, não cabe a nós questionarmos a maneira como Deus está fazendo hoje, nosso tempo, está espalhando a palavra de Deus, né? E Deus usa profetas, usa pastores. Nesse tempo aqui, Jesus estava usando o profeta, que era o primo de Jesus, e Jesus se submeteu, até Jesus se submeteu. Foi lá e falou assim, não, o sistema é esse, eu vou me batizar também. Seja feita a vontade de Deus, né? Então, quem somos nós? Até Jesus se submeteu ao sistema da época, né? Ao profeta que estava ali, disponível naquele lugar, batizando no Rio Jordão. Quem somos nós para querer julgar? O pastor lá batiza na piscina, o outro batiza no rio, o outro batiza aqui, o outro batiza ali. Um faz a ceia assim, o outro faz a ceia assada. Quem somos nós? Se Deus permitiu que a gente chegasse até esse lugar, recebesse a palavra de Deus, e o sistema fosse esse, a primeira coisa é que a gente tem que tentar quebrar esse paradigma de querer ser
assim, crítico demais, né? E de se desarmar um pouco, deixar Deus falar com a gente. Porque se a gente é crítico demais, a gente acaba não recebendo, né, aquilo que Deus quer falar com a gente. Por exemplo, uma mão assim, aberta, ela consegue pegar aquilo que Deus quer dar, mas uma mão fechada não consegue receber aquilo que Deus quer dar. Então, assim, o nosso coração é da mesma forma. Para Deus falar do nosso coração, Deus quer entrar no nosso coração, mas o nosso coração tem que estar aberto para Deus. Nós temos que estar com o coração aberto, para receptivo para a palavra de Deus, para aquilo com que Deus está usando os profetas, ou a igreja local, o que seja. Nós temos que estar sempre com o coração aberto, com os olhos do nosso coração aberto, para ouvir e ver aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E isso é muito difícil se a gente tiver um coração crítico, fechado, né, dentro do nosso próprio entendimento. Então, a primeira coisa que Jesus deixou escrito, né, na palavra dele, em Mateus, a primeira coisa que Jesus falou isso: deixa que seja feita dessa maneira. Convém que seja feita a vontade de Deus. Sabe? Jesus submeteu ao profeta, submeteu ao sistema da época. E Deus falou depois ali: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho alegria. Quer ser um filho amado de Deus que tem alegria? Tem um coração aberto, tem um coração desarmado para receber da palavra de Deus, para ouvir da palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que Jesus falou. A segunda coisa, então, na ordem do nosso relacionamento com a igreja de Deus, com as pessoas que são... É o nosso primeiro relacionamento, né? A primeira vontade que está registrado em Jesus. Então, é o nosso relacionamento com a igreja, né? E isso a gente vemos na prática mesmo. Quando a gente quer buscar Deus, a gente vai procurar uma igreja. Então, o nosso relacionamento com a igreja é a primeira coisa. Estar desarmado, estar com o coração aberto, não ser crítico, né? Então, é o relacionamento entre nós e igreja. Igrejas, sei lá qual você vai, né? A segunda coisa, o segundo versículo que Jesus falou, que está na Bíblia, com a própria voz dele, que está escrito, é assim, Mateus 4:4. O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Aqui é o nosso relacionamento agora com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, fome da palavra de Deus. Primeira coisa, a gente recebe numa igreja, das pessoas, né? O entendimento humano daquilo que Deus revela na palavra dele através de uma pessoa, através de um profeta e tal. Vai abrir o teu coração e vai receber dessa pessoa, né? Se Deus estiver usando ela para te abençoar. A segunda coisa que Jesus deixou é a tua vontade direta na palavra de Deus, na tua casa. A tua sede da vontade de Deus na palavra de Deus.